clarificadoras relativamente àquilo que é a leitura por parte de alguém que não escreve do livro que está à disposição, e como nunca ninguém é bom juiz em causa própria, nada como deixar ao leitor a capacidade e a oportunidade de poder, sobre aquilo que leu, pronunciar-se de uma forma talvez mais isenta e mesmo mais objetiva sobre aquilo que o autor nunca conseguirá ser objetivo, porque o autor, ao escrever, está naturalmente e intrinsecamente a exprimir as suas posições, não consegue fugir delas, e não se tratando este livro de um livro académico, portanto não é de todo um livro académico, é um livro que tem uma reflexão e uma análise política sobre a realidade atual, é natural que o autor não consiga escapar aos seus próprios paradigmas e à sua própria visão sobre as coisas que vão acontecendo no mundo de que ele é contemporâneo. Queria agradecer naturalmente ao Frank Lee, porque as palavras dele foram bastante profundas e bastante interessantes, ainda até muito para além daquilo que seria o que foi escrito neste livro, porque eu, ao refletir sobre as questões mais especificamente económicas do Politburo, da ação do Politburo de Bruxelas sobre as nações soberanas e sobre os povos europeus, o livro não teria as 600 páginas que tem, era capaz de ter as 1200 do livro que escrevi em 2014 sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, não é um livro, como eu costumo dizer, é um bom tijolo onde pode servir de arma de arremesso para quem, eventualmente, se pretenda defender de alguma agressão. Este caso deste livro é, de facto, uma agressão. É uma agressão a um conjunto de paradigmas e um conjunto de dogmas que foram surgindo, não desde 2014, como eu tive a oportunidade de circunscrever na abordagem que faço do livro. Esta posição que eu tenho relativamente àquilo que eu designo com propriedade o Politburo de Bruxelas, em parte tem muito a ver com as reflexões que foram pioneiras, em 2006, de Vladimir Konstantinovich Bukovsky. Foram reflexões muito curtas, aliás, eu tenho o texto que ele escreveu em 2006 integralmente citado, em tradução livre, porque ele não é conhecido da maior parte das pessoas. Ele foi censurado durante muito tempo na União Soviética, porque foi um dissidente do poder instalado pelo Politburo do Partido Comunista da União Soviética. Tendo logrado fugir para o Ocidente, ele acaba por ser perseguido no próprio Ocidente por um Politburo com as mesmas características que ele próprio denuncia nessa reflexão. Ou seja, um poder sem qualquer legitimidade democrática, sem representatividade que permita tomar decisões em nome de nações soberanas e de povos que tenta subordinar à sua exegese, e acaba por ser o mesmo. É o que ele diz, reflexões sobre um mundo que já foi por mim vivido. Ele acaba por refletir nessa sua análise tudo aquilo que ele viveu nos tempos da União Soviética, está a viver, ou estava a viver em 2006, já na chamada União Europeia. Hoje a União Europeia, que tem uma história que foi sempre marcada por um ideal totalitário. Um ideal totalitário, isto é, o meu combate àquilo que se chama União Europeia, na altura Comunidade Económica Europeia, é um combate que visa exatamente demonstrar que não há poder nenhum que consiga subjugar durante muito tempo o poder das nações. As nações têm uma história, são marcadas por uma visão civilizacional própria, são marcadas por uma língua, uma cultura, e isso não acontece numa ficção a que se deu o nome de União Europeia. Primeiro, não é europeia, porque há muitos países que nem se deverão considerar europeus. Depois, nunca foi União. Se há coisa que caracteriza aquilo que se chama a União Europeia, é a sua desunião, dado que, obviamente, pela ação de quem está no poder, e o poder é exercido por um Politburo que tem essa vocação de exercer o seu mandato para subordinar e subjugar os povos e as nações aos seus ditames. Os exemplos que o Frank Lee aqui deu, e haverá outros que são ainda mais ridículos, desde a dimensão da maçã,
ou calibragem da cenoura, enfim, todo um conjunto de regulações e regulamentos e diretivas que espartilham a capacidade de desenvolvimento das nações, mas também a criatividade dos seus povos, a possibilidade de exprimirem, a capacidade e a possibilidade de poderem exercer o seu poder por si, sem serem necessariamente subjugados ou subjugáveis a ditames que são oriundos deste Politburo, uma elite burocrática, sem qualquer ligação à realidade, sem qualquer representatividade, nunca foram eleitos. A senhora Ursula von der Leyen não é eleita, é uma representante de um poder que lhe é atribuído por um conjunto de circunstâncias que ela exerce, aliás, de uma forma corrupta e ostensivamente totalitária. Estamos a falar das várias situações em que ela está envolvida, desde os casos das ligações corruptas à Pfizer, onde milhares e milhares e milhares de euros lhe foram pagos direto ou indiretamente através do marido para impor a ditadura da indústria farmacêutica àquilo que era considerado ser uma pandemia, que é outro logo e outra ilusão que foi imposta como forma ou tentativa de fazer condicionar as opiniões públicas para as subjugar e as subordinar ordens que lhes são estranhas. Outro exemplo, a economia verde, a chamada economia verde, outro dogma que foi imposto pela União Europeia e que se tem revelado absolutamente degradante para as economias europeias, com custos que nunca seria imaginável vir a suportar, a não fosse esta subordinação do Politburo de Bruxelas a uma indústria que está a procurar impor a sua estratégia aos consumidores europeus, e muitos seriam os exemplos no plano económico, no plano financeiro, mas o livro também foca fundamentalmente nas questões no plano político. E no plano político, o que é que nós temos? E vou tentar ser breve, também para não vos maçar, porque também seria um spoiler que estragaria a leitura do livro. Eu faço uma abordagem que, embora já tenha vindo a sustentar muito antes de 2006, quando Bukowski teve aquela reflexão, publicou aquela reflexão, esta reflexão que eu tenho vindo a desenvolver acontece praticamente desde o momento em que eu tomei consciência das consequências da adesão de Portugal na altura à Comunidade Económica Europeia e a todos os efeitos que isso acabou por ter, que são aparentemente benéficos, mas acabaram por ser nefastos e que nos fazem chegar à situação em que nós estamos agora, em que não temos crescimento, em que não temos capacidade de intervir e de nos impor no mundo. Porquê? Porque estamos subjugados, de facto, a uma elite de ditadores que não tem qualquer vontade que as nações ou os seus governos exerçam a sua soberania independentemente das regras a que estão a sujeitar-nos a todos. E, portanto, faço esta reflexão com num período relativamente mais curto, embora as situações sejam já bastante anteriores, de 2014 até os dias de hoje. E também, sendo breve, eu começaria por aquele que foi o aspecto mais marcante desta circunstância da ação do Politburo de Bruxelas, que tem a ver com a chamada crise dos ditos refugiados. Vocês bem se lembram, nesta altura de 2014, mais ou menos, 2013, 2014, 2015, 2016, ai de quem se atravesse a denunciar aquilo que acabou por acontecer, ou seja, uma invasão descontrolada por parte de povos, porque estamos a falar de exércitos, de milícias, de indivíduos que têm uma cultura e uma visão do mundo completamente oposta àquela dos países que acolhem, que os acolheram, e que vêm acabar por exercer essa ação sobre a própria vida e o próprio cotidiano dos que vivem nesta Europa. E essa crise, fomentada em muito, e da responsabilidade também significativa da senhora Angela Merkel, acabou por se traduzir num efeito contraproducente que destruía a capacidade de cada um dos povos europeus de afirmar as suas próprias identidades, a sua cultura, a sua religião, porque estavam a ser, na prática,
invadidos, muitas vezes por convite, propositado e deliberado e expresso por parte de alguns governos europeus, para que viessem ingressar uma mão de obra barata, sem cuidar sequer se a pessoa que entrava era a pessoa que se fazia constar no seu passaporte. São conhecidíssimos os casos em que imigrantes ilegais entravam com 15 passaportes com nomes diferentes, que vinham transportados em circunstâncias muito peculiares, pagando algumas dezenas de milhares de euros por documentação falsa e para poderem ingressar através de redes de tráfico humano. Obviamente muitas delas foram vítimas desse tráfico, outras são e foram importadas com o objetivo político de exercer uma ação de desvinculação da própria população nativa relativamente à sua história, à sua cultura, à sua língua. E isso foi um marco decisivo para as circunstâncias que acabamos hoje por continuar a sofrer. Hoje, obviamente, que isto já não é uma heresia, aquilo que eu estou a dizer hoje, se fosse quando eu disse isto, e estava eu a dar aulas em económicas nessa altura, quando eu dizia isto era tido um fascista, um racista, um xenófobo, um islamofóbico, todos os adjetivos e epítetos que são normais nessas circunstâncias, quando as pessoas não querem discutir o fundo da causa, mas apenas avançar para um adjetivo fácil. Outro momento que foi marcante foi o Brexit. O Brexit teve uma influência muito significativa por parte de um homem que hoje continua a ser uma grande referência da luta contra o Politburo de Bruxelas, o Sr. Nigel Farage. Nigel Farage, que é talvez, eu não queria ser arrogante a este ponto, mas talvez seja dos únicos que eu conheço que teve a mesma posição sobre a União Europeia e sobre a Comunidade Económica Europeia que eu tenho, pelo menos desde o tempo em que se tornou pública a nossa manifestação sobre essa matéria, porque conheço poucos mais, em Portugal poucos mais também há. O Brexit teve, de facto, um impacto significativo, marcou a ruptura formal com uma ditadura que estava a ser imposta aos britânicos e que os britânicos rejeitaram terminantemente através do voto, porque a Grã-Bretanha, ainda assim, apesar de tudo, ainda é um país onde a democracia tem uma palavra. Brexit esse que, ao contrário do que se costuma dizer, os britânicos estão arrependidíssimos do Brexit, que querem voltar à União Europeia, é que só quem não os conhece, só quem não vai ao Reino Unido, ainda estive a semana passada na Escócia, e a afirmação de independência e de vontade dos britânicos, seja os ingleses, seja os galeses, seja mesmo os próprios escoceses com uma forte e vincada opção nacionalista que já vem desde os tempos da guerra, da Batalha de Culloden, de afirmar a sua independência relativamente a poderes estrangeiros, no caso do poder inglês, que era para eles estrangeiro, e que, ao contrário do que é muitas vezes propalado, basta fazer o historial, não da vida política, porque essa é mais ou menos idêntica no Reino Unido, como é na chamada União Europeia, com uma economia que continua a ser importante, vibrante, com capacidade e resiliência face a todos os choques que teve que sofrer por imposição do Politburo de Bruxelas a quando do afastamento. Vocês lembram-se? As chantagens, as ameaças, a pressão constante por parte dos poderes europeus, ditos europeus na altura, sobre os dirigentes ingleses, os dirigentes governativos ingleses, que acabaram por nem sequer ter muita vontade de avançar para o Brexit. O Brexit foi uma vontade do povo britânico, que quis sair da União Europeia, como já tinha querido em anos anteriores, e não teria sido o único se não tivesse havido uma adulteração da interpretação dos vários referendos que foram sendo feitos ao longo destas décadas, em vários países, em que o povo sempre marcou a sua opinião de não aderir a este projeto totalitário comandado pelo Politburo de Bruxelas, mas como um projeto totalitário que é, fossem feitos os referendos que fossem, sempre que os referendos tivessem resultados que não eram condizentes com a vontade deste Politburo, ou eram simplesmente ignorados, ou eram simplesmente substituídos por outros referendos, sucessivos referendos, até que o resultado desse aquilo que eles pretendiam no fim. Portanto, o Brexit foi um segundo momento marcante nesta circunstância,
Um terceiro momento marcante foi a eleição de Donald Trump em 2016, portanto, vamos a falar cronologicamente 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016. Um momento marcante, foi um momento em que houve uma viragem profunda na política norte-americana relativamente à Europa, em que o projeto MAGA e a visão política e geoestratégica de Donald Trump acabou por vincar uma posição muito forte relativamente à soberania norte-americana e ao America First, face aos interesses por parte de indústrias e atividades financeiras ditas europeias, que viveram durante larguíssimos anos amarrados ou a mamar numa teta que era o orçamento norte-americano, pago pelos impostos norte-americanos, subsidiando as suas políticas com recurso a meios que são meios financeiros dos contribuintes norte-americanos e vivendo faustosamente dessa dependência, também por admissão própria dos dirigentes norte-americanos, que não conseguiram ou não queriam sequer evitar que isso acontecesse e com as consequências que isso teria. Donald Trump marcou de facto ali um momento importante nesta evolução, nesta consciencialização de que o Politburo de Bruxelas tinha os dias contados e a partir daí acontecem de facto todo um conjunto de revoluções, pequenas revoluções, democráticas, não agressivas, não militarizadas, em muitos países europeus. Estamos a falar daquilo que aconteceu no Reino Unido, depois que aconteceu já mais recentemente na Chequia, na Roménia, na Bulgária, e tanto ainda sem eleições do Reino Unido, já agora com estas eleições locais, em que Nigel Farage assume e aparece finalmente com uma maioria esmagadora de apoio por parte da população britânica, e depois nos países centrais, digamos, do Politburo, que são a França e a Alemanha. Aqui vale a pena tomar em linha de conta que, neste momento, e apesar das eleições ainda só se realizarão provavelmente em 2017, se não antes, eventualmente, o que é que se assiste? Assiste-se que, em França, Macron está com uma popularidade mínima na história da política francesa. Ninguém teve a capacidade de destruir a sua própria imagem tanto quanto Macron em França. Na Alemanha, Merz está com o nível mais baixo de popularidade de sempre na história alemã. A AfD está em crescendo nas sondagens, mas também na conquista de vários Estados federados da Alemanha, que é um Estado federal, com conquistas de percentagens de votos na Turígia, por exemplo, conta-se neste momento para cerca de 40%, portanto, esmaga completamente quer a CDU, o CSU, quer o SPD. O SPD praticamente desaparece, já desapareceu, aliás. Neste momento, na política alemã, o SPD, o Partido, digamos, social-democrata, socialista, alemão, está em vias de extinção. A CDU, a CSU, os chamados conservadores europeístas, estão em queda abrupta. A AfD está num crescendo significativo e que acabará por se traduzir numa vitória eleitoral. Em França a mesma coisa, o Rassemblement National, Marine Le Pen, está em crescendo, vão-se disputar as presidenciais no ano que vem, muito provavelmente poderá acontecer que Marine Le Pen venha a ser eleita presidente e o José Bardella, o seu primeiro-ministro, também com uma posição muito claramente hostil aos ditames do Politburo de Bruxelas, tal como acontece na Alemanha. Em espanhol, temos visto, quer dizer, acaba por ser ridículo como é que se consegue manter no poder um indivíduo chamado Sánchez, quando nas últimas 4 eleições perdeu todas com uma esmagadora derrota nas eleições regionais. Nunca
que uma votação tão baixa tinha sido alcançada pelo Partido Socialista Operário Espanhol nestas eleições. É óbvio que ele se mantém no poder por uma razão muito simples: sobrevivência pessoal. Os casos de corrupção que o envolvem em Espanha são tão graves e tão dramáticos que, naturalmente, como tivemos aqui alguém da mesma família política em Portugal, o José Sócrates, se não se mantiver no poder, muito provavelmente poderá ter as mesmas consequências que José Sócrates, com uma diferença: é que em Espanha os processos são julgados e os arguidos são condenados muito rapidamente, coisa que em Portugal, de facto, infelizmente não acontece. Toda aquela elite de amigos, de aliados de Pedro Sánchez, inclusivamente a sua mulher, estão a ser julgados. Alguns já estão com condenações bem pesadas, 14 a 20 anos de cadeia, de prisão efetiva, por esquemas de corrupção, designadamente também ligados à farsa da pandemia, onde se ganha muito dinheiro à conta de liderar as pessoas. As pessoas acreditavam numa coisa que lhes era imposta pelas televisões, e das vacinas e tudo isso. Tudo isso está a ser investigado a nível dos vários países na União Europeia e com condenações pesadas também sobre a indústria farmacêutica. E temos depois outros países onde, de facto, na Chequia, na Áustria, já falei da Roménia, da Bulgária recentemente, mesmo na Hungria, onde, não há dúvida, o Politburo de Bruxelas conseguiu o seu grande objetivo, que era afastar Viktor Orbán. Só que se esquece que Viktor Orbán não é afastável. Ele perde as eleições, admite que perdeu as eleições, não faz o escolhadinho do costume, que é costumeiro no Politburo de Bruxelas, que é a chamada interferência eleitoral. Houve, de facto, interferência eleitoral nas eleições húngaras, mas o Viktor Orbán não se desculpou com as interferências eleitorais da União Europeia, nem sequer se desculpou com a chantagem que foi alvo durante décadas para não receber fundos à conta de uma ilusão de punições que acabaram por ser agora levantadas, apesar do novo primeiro-ministro húngaro continuar exatamente a mesma política de Viktor Orbán. Exatamente a mesma política. E agora é aguardar, de facto, por aquilo que vier a acontecer nas eleições de 2027, se não forem antes, e eventualmente também naquilo que vai acontecer no Reino Unido, porque efetivamente o Reino Unido acaba por ter uma importância decisiva também, apesar de já não pertencer, já não estar subjugado ao Politburo de Bruxelas, continua a ter que subordinar algumas das suas exigências. Isto agora para passar por um outro aspecto também marcante deste colapso, desta trajetória declinante, desta rampa declinante em que se arrasta o Politburo de Bruxelas, que são as relações internacionais. De facto, como disse o Franco Linha muito bem e oportuno, as políticas do chamado soft power só foram possíveis porque havia o respaldo dos Estados Unidos. Ninguém na Europa conseguiria fazer o que quer que fosse se não fossem os Estados Unidos a suportar até Trump. Com Trump isso acabou. E ao ter acabado, acabou qualquer capacidade por parte do Politburo de Bruxelas de poder influenciar o que quer que seja em termos de política internacional. Tem-se visto isso, tem-se visto isto agora no caso mais recente dos conflitos no Irão, também no conflito da Ucrânia e, de facto, a Europa é praticamente inexistente, a chamada União Europeia é praticamente inexistente e é considerada já como não fazendo parte da mesa, mas honrosamente, se calhar, não lhe resta outra coisa do que fazer parte do menu de sobremesa das grandes potências. Há um terceiro capítulo que também aqui é aprofundado. Portanto, já falei da questão da importância da nova estratégia de segurança nacional que foi adotada em novembro de 2025 por parte da administração Trump, com a sua visão sobre a liderança norte-americana no hemisfério ocidental. Há também um aspecto relacionado com esta matéria que acaba por ser também o impacto colateral que leva ao colapso do Politburo de Bruxelas, que tem sido
as sucessivas derrotas esmagadoras em todos os países da América Latina, todos, sem exceção. A Nicarágua é uma exceção, porque é uma ditadura férrea, mas também lá chegará, em que se tem verificado no Equador, na Bolívia, no Chile, nas Honduras, em El Salvador, mesmo na Argentina, ou na Costa Rica, no Peru, também acho que já referi. Em todos estes países têm sido esmagadoras as vitórias eleitorais por parte dos partidos nacionalistas, todos eles identificados com o projeto MAGA, todos eles apoiados politicamente por Donald Trump e com resultados que têm vindo a marcar o futuro da América Latina, restando aquela que será a última batalha por parte dos povos da América Latina para se libertarem do jugo e da dependência do Politburo de Bruxelas, porque ela também se exerce através do Mercosul, que é o Brasil. O Brasil que vai ter eleições em novembro, em outubro, depois uma segunda volta, penso que já em novembro, onde será o último bastião de resistência àquilo que é a estratégia nacional dos Estados Unidos, internacional dos Estados Unidos. E depois o último, para não me arrastar mais no tempo, a questão da interpretação que é feita relativamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós somos encharcados todos os dias, todas as noites, até relativamente pouco tempo. Agora já as coisas estão a mudar um bocadinho. Mas fomos desde 2022 encharcados, inundados de notícias de pura russofobia. A Rússia é a União Soviética, que é o disparate mais completo que pode haver na análise e na ciência política. Comparar a Federação Russa à União Soviética é comparar o Rossio com como é que se diz? Com o Estado da Beira com o Estado da Beira. De facto, não faz sentido nenhum. Quer dizer, uma das vantagens que existe por parte desta reflexão que é feita neste livro tem a ver exatamente com a capacidade que a Federação Russa, aliás, o Frederico acabou por referir, e bem, a capacidade que a Federação Russa tem vindo a demonstrar de perpetuar os seus valores civilizacionais. Os valores civilizacionais da Federação Russa nos dias de hoje são os mesmos valores tradicionais da civilização europeia, verdadeiramente e genuinamente europeia, na religião, na relação entre as nações, na relação entre os povos. Todos esses valores que na Rússia, na Federação Russa, se mantêm firmes, se mantêm inabaláveis, as questões da ideologia de género, a questão da primazia, a determinado tipo de opções de natureza sexual. Nada disso acontece na Rússia por uma razão. Eles mantêm-se fiéis à sua história, à sua cultura, à sua língua, à sua capacidade de resistência face a poderes exteriores, que foram vários desde os tempos de Napoleão até Hitler, e agora, face à tentativa que existe por parte do Politburo de Bruxelas em não só ameaçar, mas como também conduzir uma guerra na Ucrânia, em que utiliza como seu proxy um regime neonazi, corrupto, liderado por um político narcisista, ambicioso e sem qualquer capacidade de aceitação da vontade do seu povo, recusando-se e furtando-se a ser sujeito ao escrutínio eleitoral, que dá por seu nome de Volodymyr Zelensky. Vocês lembram-se que quando isto acontece em 2022, qualquer tipo de afirmação do que eu estou a fazer agora, neste momento, era considerada provinda de um espião russo, provinda de alguém que era financiado por Putin. Eu era financiado por Putin, por dizer uma coisa destas. Eu era um agente ao serviço da FSB, financiado e pago para fazer propaganda russa. Isto é ridículo, mas é aquilo que se passava. As coisas, entretanto, mudaram. E, entretanto, mudaram porquê? Porque em 2014, em novembro de 2014, Donald Trump
voltam